Colossenses capítulo 1, versículo 15, a palavra do Senhor assim nos diz. Vamos ler aí o versículo 13 em diante. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se referindo a Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo ele tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e havendo por ele feito a paz, havendo pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Nesta noite, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre Jesus Cristo, o Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que foi revelado na criação, foi revelado na encarnação e se revela a todo aquele que nele crê. Então, hoje à noite, nós iremos falar sobre quem é Jesus. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra, nos ajude, Pai, na compreensão e na aplicação do estudo de hoje. Senhor, crer em Jesus da maneira errada é a mesma coisa que não crer em Jesus. É a mesma coisa do que trocar Jesus por qualquer outra coisa. Ajude-nos, Senhor, a enxergar o que de fato as Escrituras nos ensinam com relação ao Filho de Deus, ao seu Filho, ao Senhor Jesus Cristo, e nos ajude a crer de todo o coração nessas verdades que forem expostas. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos agradecidos. Amém e amém. Meus amados, quando se trata da pessoa de Cristo, existem algumas maneiras de se olhar para Cristo e de se acreditar em Jesus. O problema é que algumas delas não estão de acordo com as Escrituras. Infelizmente, existem vários movimentos que afirmam várias coisas com relação a Cristo, como alguns acreditam que Jesus é apenas homem, não divino. Outros acreditam que Jesus é divino, porém ele não é Deus, como se houvessem dois deuses, e outros que chegam a afirmar que Jesus ele é Deus e não existe trindade, só existe Jesus, que é o Pai e o Filho é a mesma coisa. Mas hoje à noite nós queremos olhar para esse texto e queremos ver algumas verdades a respeito de Jesus. E a minha oração e o meu desejo nessa noite é que o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, possa nos dar entendimento com relação a essas verdades, possa me ajudar a expor essas verdades e venha convencer-nos dessas verdades a respeito de Jesus Cristo. Então, dentro deste assunto aqui que Paulo está trazendo sobre Jesus, vejamos então quem é Jesus. No versículo 15, aí nós encontramos o qual é a imagem do Deus invisível. Então, em primeiro lugar, nesta noite, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Mas antes de falar de Jesus aqui, eu quero falar rapidamente sobre Deus. Sobre o Deus invisível. Irmãos, Deus ele é invisível porque ele é um ser transcendente. Sabe o que significa? Que ele está infinitamente acima de todos e de tudo. Acima da razão, acima da experiência. Ele está além do espaço, matéria e tempo. Deus ele é infinitamente superior a tudo. Deus ele não tem uma forma. Até a linguagem que a Bíblia descreve Deus é uma maneira
que Deus utiliza para revelar-se a nós de uma maneira que nós possamos compreendê-lo, mas eu creio de todo o meu coração que Deus está infinitamente acima de todo e qualquer entendimento. Deus, Ele é Deus, um Deus transcendente, infinito e invisível. Nós só podemos conhecer a Deus, Gerson, porque o próprio Deus um dia decidiu se revelar a nós. Um dia Ele simplesmente falou, olha, eu vou me revelar ao homem, ao ser humano. E então Ele fez isso. Deus, Ele se revela de 3 maneiras. Ele se revela ao ser humano através da criação. Quando nós observamos as coisas criadas, nós podemos chegar à compreensão de que todas as coisas foram planejadas e criadas por um ser criador. Você tem um carro. Esse carro não surgiu do nada. Alguém planejou, alguém construiu. Por isso que você anda nele. E isso não é diferente das outras coisas que existem na natureza e no universo. Deus planejou e as criou. Deus também se revela, e de uma maneira especial, através das Escrituras Sagradas. Existem muitas ideias sobre Deus, sobre esse Criador. Existe a maneira dos hinduístas enxergarem o Criador. Existe a maneira dos muçulmanos enxergar o Criador. Existe, enfim, inúmeras maneiras de se entender como que essas coisas chegaram à existência por meio da criação. Mas só uma compreende a verdade absoluta. E essa verdade está registrada na Bíblia Sagrada. Você só pode conhecer a vontade de Deus, quem Deus é, o que Ele preparou para a sua vida, através da Bíblia Sagrada, que é a revelação especial dEle para nós. E Deus se revela da terceira maneira, através da pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo João vai dizer que Jesus, Ele é o Verbo, mesmo Verbo que foi revelado na criação, quando Deus disse, haja, então as coisas surgiram, é o mesmo Verbo que encarnou e veio ao mundo, Jesus Cristo. Jesus, Ele, através de Jesus, nós podemos conhecer ao Pai, a Deus. O Senhor Jesus, o texto diz que Ele é a imagem exata de Deus. Essa afirmação apresenta outras verdades importantes. Primeira, mostra que Jesus ele é divino. Se Jesus reflete a imagem de Deus, Jesus só pode ser divino. Se ao olhar para Jesus nós vemos Deus, esse ser, essa pessoa só pode ser divina. Quando você olha no espelho, quem você está vendo? A si mesmo. Quando eu olho no espelho, eu vejo a mim mesmo. Então, se Jesus é a imagem, o reflexo de Deus, Jesus só pode ser divino. Mas isso também traz uma outra implicação. Se Jesus é a imagem de Deus, Jesus não é o Pai, porque a sua imagem não é você. Concordam comigo? Sua imagem lá no espelho não é você propriamente dito. Então há uma diferença entre ser divino e ser o Pai. Jesus ele é divino, porém ele não é o Pai. Jesus e o Pai são duas pessoas diferentes. Com relação à divindade de Cristo, meus irmãos, existem inúmeros versículos na Bíblia que mostram que Jesus é Deus em carne, Deus Emanuel, o Deus que veio ao mundo em carne para providenciar salvação a todos nós, por meio de quem o pecador, ele é lavado dos seus pecados e então recebe a justiça de Deus para viver para todo sempre com ele na eternidade. É Jesus quem estará reinando no reino celestial. É Ele quem estará exercendo justiça no final de tudo. Ele que estará sentado sobre o trono de Deus. Por isso, meus amados, Jesus, Ele é sim Deus. Porém, há uma diferença entre o Filho e o Pai. E essa diferença é entendida
Quando Daniel ele olha para a visão do trono soberano de Deus, aonde Deus Pai está sentado no trono, lá na sua glória celeste, ele vê Jesus, o Filho do Homem, se apresentando na presença dele e recebendo o poder, a autoridade para governar. Nós vemos duas pessoas diferentes. Quando Jesus ele é batizado nas águas, nós vemos o Pai no céu dizendo: eis o meu Filho amado em quem me comprazo, e Jesus o Filho ali nas águas sendo batizado. Sem falar do Espírito Santo, apesar que nós sabemos que o Espírito Santo também é divino, porém eu quero focar principalmente em Jesus nessa noite. Então Jesus, irmãos, ele é diferente do Pai. Agora, como explicar duas pessoas divinas e um só Deus? Esse é o grande desafio da teologia. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz que só existe um Deus. Só Deus é Senhor, só Ele é Deus. Não existe um outro. Só existe um Deus e não existe mais nenhum. Só que, meus amados, existe dois termos no hebraico para se referir à unidade. Existe um termo para se referir à unidade absoluta e existe um termo para se referir à unidade composta. Por exemplo, quando Deus fala para o homem deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, e ambos serão uma só carne, uma só carne, uma só. O termo ali é uma palavra hebraica que se refere a uma unidade composta, mais de uma pessoa nessa unidade. Vocês concordam comigo que o casamento é uma unidade composta? Uma unidade composta por mais de duas pessoas? Concorda comigo, Beto? É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz, Gerson. Você e a Isaura, agora, a partir do matrimônio, se tornaram uma só carne, uma unidade composta por duas pessoas. A família também é uma unidade composta. Você não tem família de um só. A partir do casamento você forma uma família. Amém, irmãos? Jonas, do dia em que você disse sim, e pela misericórdia de Deus, graça, a Ana também disse sim, você formou uma família. Então, não existe família de um só. Família é mais de um. Assim como igreja também não é de um só. Igreja é uma unidade composta. Amém, irmãos? Vários símbolos na Bíblia. E Deus, irmãos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Ele se revela como uma unidade composta. O nome que Ele usa na criação é o nome Elohim, no hebraico. Toda palavra terminada em im no hebraico é um plural. Então, Elohim é uma palavra no plural. Deus se revelando como uma unidade composta. Nas palavras que ele usa em Gênesis 1, 26, dizendo, que ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus ali não está falando com ninguém, Ele está falando consigo mesmo, revelando a sua unidade composta. E Jesus Cristo, quando Ele criou todas as coisas, e quando Ele encarnou, Deus também revela que Ele é uma unidade composta. O linguajar de João, o que ele está discorrendo em João 1, quando ele apresenta Jesus como verbo. Em João 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, quando ele está chamando Jesus ali de logos, de verbo, de palavra, tudo isso são sinônimos, ok? Verbo, palavra e logos. Logos, a palavra no grego, verbo e palavra são sinônimos aqui. Quando Jesus é chamado de verbo, ele está dizendo que esse mesmo Jesus que veio ao mundo, que encarnou,
que foi revelado por Deus aos discípulos ali na sua época, meus amados, é o mesmo verbo que foi usado lá na criação para trazer todas as coisas à existência. Em outras palavras, João está dizendo que Jesus Cristo, que o verbo que trouxe todas as coisas da existência, lá no passado, lá no princípio, não é apenas palavras verbais, pronúncias, de palavras, não. É uma pessoa aquele verbo, e aquele verbo se chama Jesus Cristo. E então ele foi revelado na criação e revelado na encarnação. O Senhor Jesus, ele é divino, mas ele não é o Pai, são duas pessoas diferentes. O Senhor Jesus Cristo é Deus, é o Deus eterno na pessoa do Filho. É justamente isso que a doutrina da Trindade vem trazendo. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus, porém são três pessoas diferentes. É algo difícil de entender, é algo difícil de compreender se nós olharmos a essência. Mas, meus amados irmãos, Deus tentou, de alguma maneira, revelar a sua Trindade através da sua criação. Há muitas coisas no universo que são três em um. Quais são os estados da água? É estados que fala? Líquido, sólido e gasoso. 3 em 1. Quais são as partes do átomo? Você não vai saber. Então fala, me ajuda aí. Prótons, elétrons e nêutrons. 3 em 1. Você é 3 em 1, corpo, alma e espírito. 3 em 1. Deus colocou vamos dizer, o seu DNA na sua criação. Eu estou citando aqui algumas poucas coisas que me vêm à memória. Mas, meus amados, o que você precisa entender, que esse Jesus, ele é o Deus eterno na pessoa do Filho, que deixou o seu trono de glória no céu, adentrou o tempo, a matéria e o espaço, veio ao mundo em carne, um corpo dele foi gerado, para que, através da sua morte, sepultamento e ressurreição, eu e você sejamos salvos da condenação eterna. Por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é Deus. Amém, irmãos? Segundo, o primogênito de toda criação. Veja aí o versículo 15, segunda parte, o primogênito de toda a criação. Algumas verdades que precisamos entender aqui. Os TJs, os Testemunhos de Jeová, usam esse texto para mostrar, está vendo? Jesus foi o primeiro de ser criado. Mas não é isso que o texto está dizendo aqui, quando se diz primogênito. A palavra primogênito no original, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido de tempo e um sentido de posição. O sentido de tempo, primogênito significa aquele que veio primeiro. Ou seja, na questão dos filhos, é o que nasceu primeiro. Concorda comigo? Primogênito. No seu caso, irmão Samuel, a Beatriz é sua primogênita, porque ela nasceu primeiro. Então, esse sentido é o sentido relacional ao tempo. Mas existe um outro sentido, que é o sentido relacionado à posição. E nesse sentido, primogênito significa aquele que é superior, aquele que está acima do outro. É por essa razão que na tradição judaica, que na tradição oriental, quem recebia a herança do pai não era todos os filhos, mas era o primogênito. Por quê que Jacó pegou a bênção e depois não tinha a bênção para o... Qual que é o outro? Esaú. Ali, bom, envolve uma explicação a isso, porque Jacó não era o primogênito, mas ele roubou
entre aspas, a primogenitura. Ele comprou, na verdade, a primogenitura do seu irmão com um prato de sopa. Por isso que ele pegou a primogenitura. Mas essa é a tradição oriental, tradição judaica. No contexto, irmãos, o texto aqui está dizendo que Jesus, ele é primogênito não com relação ao tempo, mas com relação à sua posição. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus é antes e superior à criação. Ele está acima de toda a criação. Amém, não, irmãos? Esse é o Jesus a quem nós servimos aqui, irmãos. Quem nós adoramos, quem cantamos louvores, aquele que você busca socorro, aquele que você busca consolo, aquele que você busca força. Esse é Jesus. Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Taciano, o sírio, um dos homens que é considerado pai da igreja, no seu escrito, no seu discurso contra os gregos, ele diz que o verbo foi gerado para trazer todas as coisas à existência. O arianismo, que surgiu alguns anos depois, no quarto século, eles entenderam que essa palavra gerado significa que Jesus Cristo foi criado por Deus para trazer todas as coisas à existência. Os testemunhas de Jeová, por sua vez, também entendem dessa maneira, que Jesus foi criado para trazer todas as coisas à existência. Mas não é isso o que a Bíblia diz, meu amado irmão, minha amada irmã. Não é isso que a sua Bíblia, que a minha Bíblia, que as Sagradas Escrituras nos dizem. Abra sua Bíblia em Isaías 9:6. Primeiro, seu nome será Deus Forte. Claramente está explicando que esse menino que ia nascer seria o que, irmãos? Divino. Agora, presta atenção no outro nome aí que o texto nos traz. Isaías 9:6. Diz assim: Pai da eternidade. A palavra pai no hebraico é a palavra Abba. E essa palavra Abba, ela pode ser tanto traduzida como pai mesmo, né, aquele que gerou um filho, mas também pode ser traduzido, Beto, como originador, aquele que dá origem a algo. Nesse sentido, o profeta de Deus, profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele está profetizando que o menino que nasceria seria o originador da eternidade. Ele não era eterno, simplesmente eterno. A eternidade provinha dele. De quem mesmo a Bíblia chama de eterno? Só Deus. Só Deus. Agora abra comigo sua Bíblia em Isaías. Veja comigo esses versículos aqui. Isaías 43, 10 e 11. Anota esses textos aí, irmão. Na hora que vir o orelha seca querendo provar para você que Jesus não é Deus, mostra esses versículos aqui para ele. Isaías 43, 10 e 11. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Tem chance de Jesus ser criado de acordo com a afirmação de Isaías aqui? Vamos ler de novo, vamos entender o texto, irmãos? Vamos pensar, vamos raciocinar, antes de mim, antes de mim, nenhum Deus se formou. Está dizendo que antes de Deus, na eternidade passada, nenhum Deus foi criado. Porque Deus não foi criado, Deus sempre existiu. Amém, irmãos? Aí diz o texto, e depois de mim nenhum haverá. Significa que depois dele nenhum outro Deus foi criado.
Tem chance de Jesus ser criado lá na criação, como os testemunhos de Jeová acreditam e como os arianos lá no passado acreditavam? Não, porque só existe um Deus e nenhum outro foi criado. Versículo 11: e eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Presta atenção nessa expressão, fora de mim. Vamos ver outro versículo. Isaías 44, 6. Isaías 44, 6 e 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Salvador dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Estevão, lê para mim, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Apocalipse 1, 17, Estevão. Lê para mim bem alto. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem foi morto e reviveu, irmãos? Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E é Deus quem está dizendo isso aqui em Isaías. E fora de mim não há Deus. Versículo 8: não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vou fiz ouvir e não vou anunciei, porque vós sois minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Irmãos, tem outros versículos aqui, mas nós não temos tempo. Jesus, Ele é Deus. E se Ele é Deus, irmãos, Ele só pode ser Deus na pessoa eterna do Senhor. O Pai e o Filho são pessoas distintas, mas ambos fazem parte de um Deus só. Deus, o Deus eterno, se revela, Ele é composto por uma unidade composta de pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, o texto é claro: Jesus Cristo, Ele não foi criado. O que foi criado foi o corpo dele. Sim, o corpo dele foi, mas Jesus não. Jesus, Ele é eterno. Antes de Deus, não havia outro Deus, e depois dele também não haverá. Se Jesus, Ele é divino, Ele só pode ser parte da divindade a se revelar, que foi revelada no Antigo Testamento. Jesus é o Deus eterno na pessoa do Filho. Amém, irmãos? Isso tem que ficar muito claro nos nossos corações. Talvez uma compreensão completa sobre a Trindade é algo mais complexo, mas eu não tenho dificuldade para entender que Jesus é Deus e o Pai também é Deus. Ambos são pessoas da Trindade, da divina Trindade, de Deus. O Deus eterno, Jeová eterno, se revela em três pessoas divinas. De uma maneira aplicável aqui, irmãos, Jesus, Ele é o Criador e sustentador da criação, revelado pelo Pai na criação e na encarnação. Jesus já se revelou para você? Você já tem comunhão pessoal com Jesus? Você já se agarrou nele, crendo nele de todo o coração, como seu Senhor e Salvador? Ele é o único no seu coração, é o único que tem lugar no seu coração para adoração e louvor? São coisas que precisamos perguntar. Irmãos, há muitas outras verdades. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Cabeça está no sentido de líder, de autoridade máxima.
A igreja, ela não a autoridade máxima da igreja não é pastor, não é presbítero, não é ancião, não é padre, não é arcebispo, papa, presidente ou corpo dirigente. Nenhum desses está acima da igreja. O único que está acima da igreja é Jesus Cristo. Ele é o Senhor soberano da igreja. Ele é o sumo pastor da igreja. Quarto, Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Primogênito, você já ouviu. O que significa primogênito mesmo? Que é superior, está acima, ok? Autoridade. Agora, a palavra princípio também tem sentido de tempo e sentido de posição. Tempo significa no começo, no princípio. Quando João ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, num certo sentido ele está dizendo, olha, lá na criação, eu confundi as duas coisas aqui, né? Mas diz, no princípio era o verbo, né? Ele está se referindo, no princípio criou Deus os céus da terra. Essa analogia aí, acabei misturando tudo. Mas é isso daí. Agora, existe também um sentido de posição. Princípio significa originador, a causa, aquele ou aquilo que deu origem a algo. E nesse sentido, irmão, Jesus é a pessoa por meio do qual todas as coisas vieram à existência. Quando Jesus diz que ele é o princípio, quando Paulo afirma ele é o princípio, está dizendo que todas as coisas se originam dele. Ele é a causa, ele é o originador, ele que traz as coisas à existência. Vou tentar usar uma ilustração aqui, vamos ver se vai encaixar certinho. O Samuel, ele é carpinteiro não, ele é marceneiro. Então ele vai lá e faz uma cadeira. Qual é o princípio daquela cadeira no sentido de posição? Quem é o princípio daquela cadeira no sentido de posição? O Samuel, porque aquela cadeira foi feita pelo Samuel. Samuel é o princípio da cadeira. Entende isso? Então, quem é o princípio de toda a criação? Jesus, porque todas as coisas vieram por meio dele. Mas não é de criação que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando que é o princípio primogênito dentre os mortos. Dentre os mortos se refere à ressurreição. E nesse sentido aqui, Paulo está afirmando que o Senhor Jesus, ele tem autoridade e soberania para ressuscitar os mortos, e que é por meio dele que todo salvo se levantará dos mortos na ressurreição. Não é Maria que vai te ressuscitar. Não é Paulo, não é Pedro, não é a igreja batista, nem a igreja metodista, muito menos a igreja católica. Quem vai ressuscitar-nos dos mortos será Jesus Cristo. Quem vai garantir a sua eternidade na presença de Deus é Jesus Cristo, por meio da sua obra na cruz do Calvário. Portanto, meus amados, Ele é o princípio de dentre os mortos. Ele é a causa, a razão pela qual nós iremos ressuscitar dos mortos. Ele é quem irá nos ressuscitar. E é através dele que nós iremos ressuscitar. Porque ele vive, nós cremos no amanhã. Amém, irmãos? O Senhor Jesus não é o princípio dentre os mortos no sentido de ser o primeiro. E muito menos o primogênito por ser o primeiro. Ele é o princípio e o primogênito porque ele tem autoridade, poder, soberania para ressuscitar. E é por meio dele pelo qual somos salvos e um dia ressuscitaremos para reinar com ele em seu reino. Quantos entenderam isso, irmãos? É ele, Jesus. Jesus. Ele é preeminente, diz, para que tudo ele tenha a preeminência. Preeminência significa qualidade do que ocupa o lugar mais elevado ou que está acima dos demais. Irmãos, aprove a Deus fazer tudo o que foi feito, para que em tudo Jesus Cristo tenha preeminência, seja superior, tenha domínio, autoridade sobre toda a criação.
Jesus precisa ter a preeminência, Jesus ele tem a preeminência através dos atos de Deus na criação, através dos atos de Deus na redenção, mas Jesus precisa ter a preeminência através das nossas vidas. E como nós podemos demonstrar que Jesus Cristo tem a preeminência em sua vida? Primeiramente, adorando e louvando a Ele. Os testemunhos de Jeová dizem que não podemos adorar Jesus porque Ele não é Jeová. Mas, irmãos, nós acabamos de ver que Jesus Cristo é sim Jeová na pessoa do Filho Jesus. Ele é sim digno de todo louvor. Pessoas durante os evangelhos prostraram-se e adoraram Jesus. Os apóstolos prostraram e adoraram Jesus, diferentemente de Pedro e de Paulo, que rejeitaram a adoração. Mas, meus amados, lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz assim: digno é, Senhor, se referindo a Jesus, de receber glória, honra, poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Em Apocalipse 5,12 diz que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graças. É aqui no capítulo 5, versículo 12, toda a criação, ali seres angelicais, a igreja ressuscitada, anjos, toda a criação no céu, na terra, debaixo da terra, se prostram diante de Deus no seu trono e diante do Cordeiro, diante de Jesus Cristo e adoram a ambos, porque Jesus Cristo é digno de louvor. Irmãos, isso mostra para nós que só Deus é digno de adoração, é digno de louvor, é digno de que nós cantemos louvores a Ele, é digno de nós, do nosso amor, da nossa devoção, do nosso empenho. Ele é digno. Ele é digno. Precisamos demonstrar que Ele tem a preeminência, submetendo-se a Ele, crendo, confiando, entregando nossas vidas a Ele e procurando obedecê-lo em tudo, procurando imitarmos a Ele em todas as áreas, e também demonstrando-nos a sua preeminência, colocando Jesus como nossa prioridade. Jesus, Ele tem a preeminência em sua vida, que Deus nos ajude a isto fazer. Para a gente encerrar hoje, irmãos, Jesus, Ele é Deus em carne, e Jesus, Ele é o Salvador. Jesus, Ele desceu do céu, Ele veio ao mundo por meio da encarnação, com um propósito: dar a vida dEle, por você. Você, por ser pecador, você merece o juízo de Deus. E a Bíblia diz que todos nós um dia compareceremos diante de Deus para sermos julgados. Eu disse que estou dando uma aula de Apocalipse. E na visão de João, ele vê ali Deus assentado no seu trono, pronto para exercer juízo. E a única maneira de nós não sermos julgados pelo Senhor, pelos nossos pecados ali, e recebermos a dura sentença que Ele diz aqui para nós, em Mateus capítulo 7, que vimos hoje de manhã, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Lembra que nós falamos hoje de manhã? Meus amados, se nós não queremos receber o duro juízo, só existe uma maneira: recebendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, crendo na obra que Ele realizou na cruz. Jesus Cristo, Ele entregou a sua vida para morrer em nosso lugar, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados lavados e perdoados em Cristo Jesus. Em Cristo recebemos o perdão, em Cristo recebemos justificação, em Cristo nós recebemos tudo o que precisamos, uma nova vida para vivermos em comunhão com Deus. E, principalmente, irmãos, recebemos vida eterna, para nós vivermos a eternidade com Ele. Amém, irmãos? E você já tem isso em Cristo? Você já creu e confia em Jesus de todo o seu coração?
Você entende que os seus pecados te separaram de Deus, mas só em Jesus você tem comunhão com Deus, só em Jesus Ele pode te aceitar, só em Jesus Deus pode te salvar? Então arrependa-se hoje e entregue sua vida a Cristo. Só Jesus é o Salvador. Mas se você já é salvo, você está aqui com o propósito de levar Jesus, fazer Jesus conhecido. A Bíblia diz que você foi chamado para anunciar Jesus, para testificar de Jesus, para falar do amor de Deus, na pessoa de Cristo, para falar daquilo que Cristo fez na cruz para nos salvar. Que Cristo nos ajude, que Ele nos capacite, para nós podermos falar do amor de Deus para todos aqueles que conhecemos. E até para aqueles que nós não conhecemos. Porque Jesus é a única esperança do mundo perdido. Irmãos, talvez você esteja distraído demais, mas a Bíblia chama nós para nós despertarmos do sono. Está passando da hora. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Então já passou da hora de despertarmos do sono. Jesus ele está voltando a qualquer momento. Meus amados, e o momento de falar de Jesus é agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Estava conversando com o irmão Beto a respeito da tia dele, que está internada na UTI. E talvez ela não vai sair de lá. Irmãos, olha para as pessoas em sua volta. Um dia, eles estarão à beira da morte, e não dará tempo de você falar de Cristo. O momento de falar de Jesus é agora, é hoje, pois amanhã é tarde demais. No devocional de hoje, dos jovens lá da programação de jovens lá da chácara, quem fez o devocional? Fez o devocional hoje? De ontem, o de hoje, faz o de hoje. Faz o de hoje, menino, anda logo. Né? O de hoje, não o de ontem. E se você não está fazendo os devocional, faça, eu te desafio a fazer. Tem um aplicativo, é só baixar o aplicativo agora no celular, coisinha mais fácil do mundo. Depois eu te ensino a fazer. Tem o devocional no celular, irmã Gilda. Faz sim. E o texto usado lá, os fariseus rejeitando Cristo, e Jesus vira para ele e fala assim, olha, vai chegar uma hora que vocês vão me procurar, e vocês não vão me encontrar. Vai chegar uma hora que vocês vão querer me encontrar, mas vocês não vão me encontrar. Sabe por quê? O momento de tomar a decisão para com Cristo é agora. O momento de falar de Cristo é agora. Se a pessoa vai crer ou não vai crer, isso é uma questão dele com Deus, mas a nossa parte é anunciar, é falar. Que Cristo nos enche de amor por almas perdidas. Essa semana vamos começar nossa conferência de missões. E o propósito principal pela qual eu estou dizendo para os irmãos, orem, clame por essa conferência, é para que o Espírito Santo toque nos nossos corações a tal ponto que o nosso coração venha doer pelas almas perdidas. Que quando eu pensar em alguém que não conhece Jesus, meu coração possa doer para falar de Jesus para aquelas pessoas. Mas eu vou dizer para os irmãos, eu estou dizendo isso no sentido de avivamento, para Deus nos despertar para isso. Mas para falar de Jesus, seu coração não precisa doer não, porque já foi dada a ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A ordem já foi dada, basta nós obedecermos. Que Cristo nos ajude a obedecer esta ordem do Senhor para as nossas vidas. E que através da nossa vida, da nossa maneira de viver, as pessoas possam ver que Cristo é o Senhor das nossas vidas e que através das nossas vidas, Jesus Cristo tem a preeminência.